comunicação. Vale a pena. Muita preocupação. Olá, está no ar mais um programa Em Discussão. Hoje o centro do nosso debate é a situação dos agentes penitenciários diante do proposto na reforma da Previdência, entre outras questões. Aqui no estúdio eu recebo Leandro Laba, que é agente penitenciário e vice-presidente da CIPA, Fabiola Castilho, agente de segurança penitenciária, e também Flávio Strauss, advogado. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no estúdio da TV Alesp, com certeza vocês têm muita coisa para contar, né? Leandro, eu vou começar com você. Queria que você me dissesse, assim, de uma forma geral. Claro que todas as profissões têm os seus perrengues, as suas alegrias, né? Mas entre os perrengues enfrentados pelos agentes penitenciários, o que na sua visão, é mais difícil, mais desafiador? Com relação ao trabalho? Sim. Ao meu... Na realidade, nós trabalhamos com pessoas que... através do Poder Judiciário, tiveram as suas liberdades ali durante determinado tempo cerceadas, né? Uns dá 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 30 anos, 40 anos. Então é bastante eclético nesse sentido. E nós vivemos essa ansiedade do preso de estar preso, né? Isso é muito doido porque o preso, ele está confinado, né? O reeducando ali, como o chamam, ele está confinado num espaço que na grande maioria das vezes é insuficiente, né? Você tem 700 presos num lugar que teria suporte para 250, 300, né? Então você tem uma aglomeração. Dentro de uma cela onde caberiam 6, eles colocam 15, É uma 14. panela de pressão. E entre eles ali, é claro que se cria um mundo paralelo. Não tem como não se criar, né? Se você colocar 2 pessoas num quarto, ali vai criar uma história de vida, vai acontecer alguma coisa, né? Através de diálogos, debates, troca de experiências e tal. Então eles ali, aglutinados da maneira que estão e sem receber, né? O apoio, o suporte necessário do governo, né? Porque, assim, eu não estou defendendo o preso, mas, assim, a pessoa que está presa, ela tem temporariamente sua liberdade cerceada, para quê? Para que ela seja reinserida ao seio social, né? Ele dali não vai ser jogado numa máquina de moer, ou então não vão cremar ele e jogar no mar. Ele vai voltar para a sociedade. E ele tem que voltar bem. E para ele voltar bem, o governo tem que investir. E não só nele, principalmente naquele camarada que está lá, que é o agente penitenciário, que é o agente da execução penal. O que é um agente penitenciário? Ele tem o poder de polícia dentro de uma penitenciária, né? E no transporte. Ele tem a custódia do preso. Ele é o quê? Ele é como se fosse um oficial de justiça. O oficial de justiça é o juiz na sua extensão. O agente de execução penal é o juiz no cumprimento da pena. O que o agente penitenciário faz é com que o preso cumpra a lei de execução penal dentro da ordem e da disciplina, imposta pelo Poder Judiciário através de leis criadas na Assembleia Legislativa ou no Congresso Federal, né? E nós estamos lá para que a lei seja cumprida. E aí, como eu te disse, a questão da ansiedade, nós temos o contato físico, pessoal com o preso diariamente, olho no olho, né? Antes era até mais intenso, antes dessa automatização, agora um pouco menos, mas ainda assim continuamos tendo bastante contato. Então nós somos o elo de ligação do preso com o mundo exterior, porque para as pessoas, geralmente é noticiado assim, né? Num noticiário policial, né? Fulano foi preso, acabou, graças a Deus, ele está preso, mas ele está onde? Ele está onde? Quem está cuidando dele? Quem está fazendo ele cumprir o que ele tem que cumprir, que foi determinado pelo Poder Judiciário, dentro de uma ampla defesa, tal, tudo dentro do correto, né? Começamos ali com a Polícia Militar fazendo o seu patrulhamento, aborda-se o indivíduo deve ou está roubando ou matou, né? Aí leva-se para a delegacia, o delegado da autoridade policial faz autuação, o escrivão digita, o investigador, se houver necessidade, investiga, o Ministério Público acusa, né? Pede a sentença, como um fiscal da lei que ele é, né? O promotor. E o juiz, como autoridade judiciária, condena, né?
condena e suspende a liberdade daquele ser humano por determinado tempo, né? E nós, agentes de execução penal, agentes de segurança penitenciária, fazemos com que se cumpra a determinação judicial. E o governo do estado quer entregar um trabalho de polícia, e que começa lá atrás com a Polícia Militar, ou até com a Guarda Civil Metropolitana, na mão de empresas privadas. E serão várias empresas privadas, não serão só uma. E, assim, fica a minha pergunta, um vigilante, ele faz um curso acho que é uma semana, 10 dias, não sei, para ser guarda patrimonial, não desfazendo do vigilante, mas ele é um guarda patrimonial, né? Nós estamos ali guardando vidas. O agente de segurança penitenciária é responsável pela vida do preso. Se o preso estiver ameaçado dentro da cadeia de morte, isso é comum, nós temos que tirar ele do meio daqueles 700 e isolar ele, para ele não morrer na mão daqueles 700, não ser envenenado. Acontece muito isso. Eles têm as maneiras deles de matar hoje sem esfaquear, sem dar tiro, né? Sem criar um alarde aí. Sem criar um alarde. Eles misturam substâncias tóxicas que entram de forma ilegal, que entra mesmo. No corpo da visita entra, não tem como não entrar, tem muita coisa que entra. Recentemente, para que se tenha uma noção, a visita feminina, ela colocaram aqueles scanners igual de aeroporto, então começou muita visita perder celular e perder droga. O scanner mostra, não tem jeito. Então, alguém falou e elas perceberam que se elas introduzissem o celular ou a droga no ânus, ele se misturaria com as fezes e passaria pela leitura. Ele passa misturado nas fezes, no intestino, e entra para dentro da cadeia. Agora, como que o agente de segurança penitenciária vai fazer se o próprio leitor não mostrou nada? O que ele vai fazer? A droga entra. E aí tem o tal do Gatorade, né? Conhecido por Gatorade, geralmente para matar alguém, eles misturam azulzinho para impotência sexual, muito consumido dentro das cadeias, alguns até com receita médica, azulzinho, cocaína pura, amarela, daquela pura, azulzinho, cocaína, e tem muito preso hoje que toma medicamento de uso controlado. E aí eles esmagam, moem um monte de comprimido, misturam com uma bebida alcoólica destilada que eles preparam com comida podre, arroz fermentado, miolo de pão, e forçam o preso a beber. Ali o preso engole tudo aquilo, eles seguram o preso até o preso ter uma parada respiratória, uma parada cardíaca, até o preso ter sei lá, morrer na mão deles. Aí eles gritam, senhor, socorro, ajuda! PS. Na maioria das vezes o preso está morto já. Você ia também trazer uma contribuição aqui, né, Fabíola, para esses relatos, que acredito que quem ouve está acostumado a ver em filmes, né? Mas sim, uma pessoa contando, né, que acontece e tal. Acho que muita gente não tem essa noção, né, Leandro? As pessoas ainda pensam, sabe que tem problema, mas passa, desvia o olhar, acha que no final tudo dá certo. Enfim, não é bem assim, né? Não. As histórias são muitas, é preciso repensar tudo isso, repensar até o papel do Estado, né? Esse preso está lá para quê? Né? Ele vai voltar como? Né? Como é que quem está cuidando também está sendo cuidado pelo Estado? Enfim, tem muita questão hoje para a gente conversar nesse programa, né? Fabíola, pode dizer sua contribuição, acho que você ia falar alguma coisa. Em relação a isso que ele estava falando, eu só complementei, né? Que ele estava falando sobre a Maria Louca, né? Que é essa destilação de comida, frutas cítricas, né? Que na verdade viram uma podridão, né? E aí causa furúnculos na pele também, né? Porque, na verdade, assim, a alimentação, assim, a gente é o que a gente come, né? Até o pessoal da saúde fala, a gente é o que a gente come, né? Então, onde aparece, né, furúnculos, problemas de saúde, né? Muitas coisas que envolvem a saúde do preso, né? Devido a essas coisas, né? Ele falou disso daí, mas, assim, em relação às presas, né, as mulheres, para você ter uma ideia, a parte básica, né, que muitas vezes assim, a gente necessita assim, de um sabonete, de um absorvente, né, que a gente é mulher, né, precisa dessas coisas. Quando não tem isso na cadeia, né, na penitenciária, elas usam miolo de pão como absorvente. Né? Então você fala assim, nossa, mas como? Né? Elas acabam usando esse tipo de coisa.
Na verdade, uma cadeia, um presídio, tem sempre uma novidade, entendeu? Sempre surge, nunca é aquele que aconteceu há 5, 6 anos, é aquilo. Não, ele vai se renovando, entendeu? Então, como nós por isso que as regras mínimas, né, de tratamento dos reclusos, né, que fala da ONU lá de 1955, fala que deve ser um servidor de carreira, né, deve ser uma pessoa que está ali, faz parte do Estado, entendeu? Por quê? Porque eu como agente penitenciária que trabalho todos os dias numa unidade, né, 12 por 36, o que acontece? A gente vai criando, né, como se diz, a gente começa a observar as coisas dentro da unidade e você vai vendo assim como é o convívio das presas, porque às vezes quando hoje não, porque hoje ela é automatizada, então é só, né, apertar o botão. Apertar o botão, quando a gente diz apertar o botão, as pessoas falam assim, hoje tá facinho, nada acontece. Não, na verdade não é assim, não é apenas apertar o botão, né? Às vezes é necessário que você vá até a cela da presa, né, do preso, entendeu? Porque às vezes ele não quer sair, você entendeu? Às vezes eles entraram em luta lá dentro, eles brigaram lá dentro, um tá, de repente, esfaqueado lá dentro, você entendeu? Então há várias situações para a gente também que é ruim, porque existem pessoas dentro das unidades prisionais com vírus HIV, né, como ele disse, né, várias doenças, entendeu? Então acaba também passando para a gente, entendeu? Tem que ter esse cuidado. Quando a gente vai tirar um preso, né, uma presa, com essa situação que ela tentou, vamos supor, ela tentou se matar, ela tentou suicídio, quer dizer, ela tá ali, ensanguentada, então pega a luva, porque a gente não sabe, né? Pega a luva, vamos tirar a presa, vamos socorrer a presa, né? Então, assim, o nosso trabalho não é somente apertar o botão, abrir a cela e a presa vai, como se fosse um cordeirinho ao matador, entende? Às vezes ela não vai, ela fala, eu não vou, eu não quero ir, você entendeu? Às vezes ela tem que ser removida para uma outra unidade, ela fala, eu não quero ir para outra unidade. Aí você imagina como que é. Às vezes você leva 1, 2, 3 horas para você colocar a presa dentro do caminhão dos presos para remover ela. E ainda existem situações que até mesmo que o grupo de intervenção tem que pedir para que eles vão até a unidade prisional para retirar esse preso. Então, é uma situação muito difícil, entendeu? As pessoas acham que ali é assim, que nem eu falo para as pessoas, né? As pessoas passam pelas rodovias e só vê ali, né, os muros, né, as torres, né, aquele silêncio. Mas lá dentro é onde as pessoas falam mesmo que, né, o filho chora e a mãe não vê. Você entendeu? Ali o negócio Fabiola, sobre a automatização, né, o Leandro trouxe também, todas estão automatizadas ou não? Né? O que falha? E assim, a automatização, ela é geral, ela é parcial, né? Qual que é a tranquilidade que ela trouxe? Se ela trouxe, você está dizendo que não, né, que não traz uma tranquilidade 100%, né, porque tem situações em que ela não resolve. Sim. Mas assim, me fala um pouco mais da automatização. Ela está em todos os lugares? Onde ela foi instalada? Sim. Se eu estiver errado, você me corrige. Se eu não me engano, nós temos no estado de São Paulo hoje 173 unidades, né? Serão 4 agora com as PPPs, né? Com essa privatização do governador, né? O João Dória. E, se eu não me engano, já foram automatizados 120, né? No estado. Foram mais ou menos isso? Porque a secretaria não passa nada exato para nós, tá? Qualquer coisa que você fizer a título de pergunta de números, a gente vai te dar uma média que nós conseguimos através dos nossos meios, porque a Fazenda não passa nada para nós, o DRU, que é o Departamento de Recursos Humanos da Secretaria, não passa para nós, diretamente para nós. Muitas das vezes não passa nem para o sindicato, que é o representante legal da categoria. E a automatização, onde ela já foi feita, ela não atende toda a expectativa, então? Não, a automatização, assim, igual eu estava conversando com o pessoal, existe aquele feeling, né, do dia a dia, do trabalho, né, que é quando você acaba se envolvendo. Se você for levar em consideração a carreira de um agente penitenciário, elas são 30 anos para poder se aposentar de forma integral, né? Desses 30 anos, você tira 1/3 e põe como cadeia fechada para você. Porque você ficou 1/3, a escala é 12 por 36.
Você ficou 1/3 preso junto com os presos. Então você ficou uns 8 anos na cadeia, né? Só que você saía e voltava, saía e voltava. Então você aprende a ler o olhar do preso, ler o gesto do preso. Então às vezes vai ter alguma situação, vai acontecer alguma coisa, um próprio preso te avisa através de um gesto, de um olhar, ou se precisar através de um bilhete, um pipa que ele chama, né? Um bilhetinho, entrega vai chegar na sua mão. Então assim, o guarda ele precisa dessa aproximação com o preso, é necessário para o guarda, para o trabalho do agente penitenciário. Você isolar os caras como bicho, porque o que foi feito foi isso. Isolaram os caras como bicho e trancaram eles através de botão, né? Você já não tem mais aquele contato de cotidiano que você tinha com ele. Então é onde acontecem essas coisas. O preso lá em cima, muitas vezes fala, você tem que avisar para ele, amanhã você vai ser removido para cumprimento de pena. Eu não vou sair daqui. Olha o problema que eu tenho uma cela com 16 presos, onde um preso falou que não vai sair. E se eu tentar tirar, eu não sei a reação dos outros 15, entendeu? E agora, o que eu faço? Eu chamo o GIR, que é o Grupo de Intervenção Rápida, a tropa de choque, ou eu mesmo tento tirar esse camarada daí de dentro. Coisa que se eu tivesse um contato habitual, mais constante com ele, fora dessas, né, na hora da contagem, tivesse presente, igual era antigamente, diminuiria a minha dificuldade na hora de poder comunicação, né? De comunicação. E só para complementar, em relação a isso que ele falou também, que às vezes acontece? Pela falta, o déficit de funcionário hoje no Estado, acho que no país todo, né? De funcionários, se eu não me engano, no Estado de São Paulo hoje já passam de 3 mil, né? O déficit de funcionários da... Só na nossa secretaria é 4 mil? Na nossa secretaria. Então, quer dizer, é muito. O que acontece? Os agentes penitenciários acabam adoecendo, né? A gente, lógico, a gente não tem falei os afastados, né? só falei exatamente. Os não contratados, né? Os não... Só os 4, tá faltando 4 mil, fora os afastamentos psiquiátricos. Tem uns que estão em desvio de função, você entende? Desvio de função. E assim, o que acontece com tudo isso? A gente vai adoecendo. Por quê? Porque nós temos uma vida lá fora, né? A minha vida não é só agente penitenciário, eu tenho família. Eu tenho problema na minha família, né? A gente tem problema com os filhos, às vezes com o marido, você entendeu? E aí, o que acontece? Isso tudo na mente do agente penitenciário e mais a pressão dentro do trabalho em lidar com o preso, quer dizer, é muito grande. E o que está acontecendo hoje em dia, você está tendo muito suicídio. Né? É uma pressão muito absurda, suicídio. né? Eu vou trazer o Flávio aqui para o debate, doutor Flávio, para falar um pouquinho disso, assim. É uma profissão que por si só ela já traz uma carga muito pesada, né? E diante do que se apresenta aí e de muitas lacunas que foram deixadas em várias circunstâncias ao longo dos anos, isso piorou ainda muito mais, né, doutor? Não, com certeza, com certeza. Eu comecei a ter contato com eles muito cedo. Eu, como estagiário do Departamento Jurídico do Centro Acadêmico 11 de agosto, a maioria dos meus clientes estavam na Casa de Detenção de São Paulo. Alguns no presídio do Hipódromo, outros na Penitenciária do Estado, onde hoje é a Penitenciária Feminina Santana, mas tudo no Carandiru, o máximo que eu ia era lá para o Hipódromo. E frequentava semanalmente, às vezes diariamente, a Casa de Detenção de São Paulo. Depois eu fui coordenador da subcomissão de política criminal e penitenciária da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Hoje eu voltei à Comissão de Direitos Humanos da OAB e essa que era uma subcomissão virou uma comissão de política criminal e penitenciária da OAB e que eu estou também representando aqui hoje. Mas na ocasião do massacre do Carandiru, em 2 de outubro de 1992, que está impune até hoje, eu era o coordenador da subcomissão. Eu fui até a porta do presídio com uma carta do presidente da OAB, o Dr. Batóquio. Pedi para falar com o Pedrosa, que era o diretor do presídio. Não me deixaram entrar, me deixaram ali na frente. Isso era à tarde do dia 2 de outubro, lá na primeira grade, lá na Avenida Cruzeiro do Sul. Aí eu mandei a carta, 2 horas depois o diretor Pedrosa veio me ver e disse: olha, Flávio, eu conheço o seu trabalho, respeito muito o Dr. Batóquio, mas não sou eu que estou mandando lá dentro, são os coronéis. Aí no dia seguinte veio a notícia dos 111 mortos
né, que até hoje estão impunes, porque o coronel Biratã Guimarães, que foi o maior responsável pela ordem de invasão, teve 2 vezes o júri anulado e finalmente foi assassinado. Os 2 grupos de PMs também tiveram os júris anulados, mas você vê que o Dr. Drauzio Varela, que é uma pessoa muito respeitada pela sociedade inteira e muito pelos agentes de segurança penitenciária também, inclusive escreveu esse livro que eu recomendo a todos que leiam, Carcereiros. Ele mostra lá muito bem, por exemplo, o heroísmo desses agentes de segurança penitenciária, porque ele conta bem o caso do Araújo, que ele era nessa época que não tinha botão, que era tudo na chave mesmo que o Laba estava contando. O Araújo era responsável pelo pavilhão 8 da Casa de Detenção de São Paulo, que era o pavilhão dos chamados reincidentes. Não só reincidentes no crime, mas reincidentes na Casa de Detenção. Eram os que já conheciam a casa fazia tempo. Enquanto que o pavilhão onde houve o massacre, pavilhão 9, que era no fundo da Casa de Detenção, eram os chamados dos primários, os que tinham passado pela primeira vez por lá. Mas era uma briga de presos ali, dentro do pavilhão 9, entre os primários, não tinha refém nenhum. Eles já estavam conversando com uma comissão, com todas as autoridades civis possíveis, o Pedrosa, que era o diretor da casa, o chefe dele, que era o coordenador de estabelecimentos penitenciários, que era uma coisa ligada à Secretaria da Justiça na época, nem existia a Secretaria da Administração Penitenciária, um juiz corregedor e o próprio secretário adjunto ao secretário de Segurança Pública, o doutor Filardi, que era adjunto ao Pedro Franco de Campos, vindo do Ministério Público e virou secretário de Segurança e trouxe os presídios para a Secretaria de Segurança, estavam todos eles negociando ali numa grade bem interna já, com um grupo que representava aqueles que haviam brigado dentro do pavilhão 9, estavam quase resolvendo a situação. Quando Pedro Franco de Campos, pelo rádio ou pelo telefone, disse ao coronel Biratã Guimarães, coronel PM Biratã Guimarães, coronel, o senhor está no comando aí, o senhor é que sabe o que faz. Aí o próprio Filardi, que era secretário adjunto dele, portanto tem um depoimento insuspeito, declarou no inquérito. Aí foi o estouro da boiada. Esse grupo de autoridades civis foi jogado 2 para cada lado pelas grades que se abriam pela tropa de choque, pelos cães e tudo que entraram fuzilando mesmo. Isso a perícia confirmou, tem mortes com um tiro na nuca e tudo mais, quando podia não ter acontecido nada. Mas é aí que eu quero me concentrar, que o Dr. Drauzio diz no livro Carcereiros, que eu concordo muito com ele, que o principal motivo pela gênese do PCC, da maneira como ele é hoje, da maneira como ele domina o sistema carcerário praticamente do país inteiro, até o Comando Vermelho do Rio de Janeiro, que surgiu com os presos políticos sendo presos juntos com os presos comuns na Ilha Grande, na época da ditadura militar, hoje está submetido praticamente ao PCC. Então eles mandam aquilo que o Laba estava dizendo. Não, tem toda uma ética, uma prisonização, um acordo entre eles lá dentro. Aquilo virou hoje uma coisa profissional, organizada, que organiza não apenas a vida dentro das prisões, mas fora. O crime é aqui fora também. Então está tudo ligado a esse PCC. Mas o que o Dr. Drauzio diz, e eu concordo nesse livro Carcereiros, é que a impunidade do massacre do Carandiru, que nem precisaria ter acontecido, foi o principal motivo para dar ao PCC essa força que ele tem hoje, né? Mas dentro disso tudo, quase que a tragédia foi maior ainda. Porque a tropa de choque queria passar do pavilhão 9 para o pavilhão 8. Aí o Araújo, que é um senhor negro, hoje um negro velho, né? Que até apareceu num documentário do Pedro Bial, ele sozinho, o que ele fez? Ele foi lá e trancou todo mundo, todos os manda-chuvas da detenção. Eram os caras que estavam lá, reincidentes, que conheciam a casa e que estavam prontos para querer entrar em confronto, porque os do pavilhão 9, eles morreram que nem cordeirinhos, mas os do pavilhão 8 queriam a briga mesmo. Aí o Araújo falou, não, vocês vão morrer. Aí trancou, conseguiu sozinho trancar todos. Aí foi para a porta entre o pavilhão 9 e o pavilhão 8. E na hora que chegou a tropa de choque, no estouro da boiada, como disse o Filardi,
Ele impediu, falou, não, está todo mundo trancado aqui, não tem problema nenhum. Quer dizer, você vê o heroísmo de um Araújo. Aí eu chego na sua pergunta, né? A coisa piorou ao longo do tempo, porque uma pessoa como essa, que depois agora deu no Laba, na Fabíola, em todos os colegas deles, que tem esse trabalho tão meritório hoje, que se a pessoa não estiver preocupada com os direitos humanos dos presos, como é a nossa preocupação fundamental dentro da Comissão de Direitos Humanos da OAB, ela tem que estar preocupada com a própria segurança. Ela tem que estar preocupada em que o PCC, por exemplo, não tenha o domínio completo do crime, que é o que acontece se você abandona o sistema prisional. Então, mesmo as pessoas de pensamento político de direita e tudo mais, têm que entender que o sistema penitenciário tem que ser cuidado e que dentro dele, o que é o principal ativo do sistema penitenciário? São os agentes de segurança penitenciária. Então, a desvalorização dos agentes de segurança penitenciária é um atentado contra a sociedade. Como dizem vários dos sindicatos, nós temos 3 sindicatos aqui, mas eles levam essa bandeira. A privatização dos presídios, que é uma ideia fixa desse governador Dória, com seu vice-governador Rodrigo Garcia, vai ser entregar a gestão de presídios para o PCC. Porque com todo o dinheiro que eles têm com o tráfico de drogas, que dificuldade vão ter em comprar as cotas ou as ações de uma empresa de segurança patrimonial, não é? Mas, ainda assim, ficam insistindo nessa ideia da privatização, que é a suprema desvalorização do trabalho dos agentes de segurança penitenciária e, além de tudo, se você me der oportunidade mais tarde, eu vou explicar que é inconstitucional frente à Constituição Estadual de São Paulo, que foi votada aqui nessa Assembleia Legislativa, e também frente à Constituição Federal. A gente vai falar da privatização daqui a pouquinho, também queria a opinião dos agentes aqui da Fabíola e do Leandro. Tá. O programa em discussão vai agora para um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Em Discussão, que hoje traz para o debate a situação dos agentes penitenciários. Aqui no estúdio eu recebo Leandro Laba, agente penitenciário, vice-presidente da CIPA, Fabíola Castilho, agente de segurança penitenciária, e Flávio Strauss, advogado. No bloco anterior a gente passeou um pouco, né, sobre a situação geral e a conclusão que se tem é que há uma desvalorização muito grande, né, com esse profissional. O doutor Flávio trouxe um pouco da questão da privatização, né, e eu queria saber a opinião, claro, da Fabíola também aqui e do Leandro sobre isso. Leandro, pode falar um pouquinho de como vocês recebem isso, né? De como vocês pensam isso? Então, além do que eu já relatei anteriormente com relação porque nós temos as áreas meios e as áreas fins. Áreas fins são atividades que o Estado não pode abrir mão, ele não pode privatizar. A polícia é uma delas. Nós recebemos o RETP, que é o Regime Especial de Trabalho Policial, que é metade do nosso salário, e exercemos a função de polícia dentro da cadeia. Quando a Fabíola tem um problema, igual ela relatou aqui, ela não liga para o 90, ela tem que se virar e resolver, ela é a polícia na cadeia, né? Então nós temos aí um problema de circunscrição, né? Cada um, a polícia civil, a polícia judiciária investigativa, a polícia militar, a polícia ostensiva, a guarda civil, uma guarda patrimonial que acabou virando também a guarda do munícipe, né, no que tange a segurança pública também no município, o promotor de justiça com seu poder de investigação, né, que emana do Ministério Público, o juiz ali na autoridade de poder, né, ou dependendo da lei, né, do que tiver na lei, condenar, ou suspender direitos, enfim, e o do agente penitenciário de fazer com que se cumpra a lei de execução penal, tal. São tudo circunscrições, só que tudo isso está ligado, né? Então lá no final você não pode pôr uma empresa que visa lucro para cuidar de vida, pelo amor de Deus, isso não faz o menor sentido. O doutor falou ali, quando eu estou ali dentro com 700 presos, que geralmente é o que passa a noite comigo no pavilhão, 700 presos,
entendeu? Eu estou tomando conta de 700 vidas ali, né? O Estado me paga, né? E eu estou ali para cuidar daquelas 700 vidas, para evitar que eles fujam, né? Para evitar que eles se agridam, para evitar que eles usem droga, para evitar uma série de coisas. Uma delas, para cuidar da integridade física deles. Querendo ou não, é isso. Assim como a polícia na rua, quando vai prender alguém que esteja cometendo um crime, ele tem que fazer o possível para que aquela pessoa seja presa com um menor grau de letalidade, né, no caso. Conduzindo ela para a mão do Poder Judiciário, que é o responsável em aplicar as leis que os nossos legisladores aqui criam, né? É assim que funciona, essa é a dinâmica, né? Não tem como você pôr vida, porque, vamos lá, me ajuda a pensar, então. Então eu tenho, por exemplo, o raio cabe 300, eu tenho 700. Então essa empresa vai falar assim, não, eu quero tanto por cabeça. O preso vai ser tratado por cabeça. Nós já somos, quem dirá o preso, né? Ó, aqueles 10 ali, eu quero tanto, bom, um vai custar tanto, tal, então, ó, é só 300. Aí o Estado, não, mas não tem onde pôr. Então, se for 700 vezes, dá para fazer um descontinho. Você consegue imaginar isso, né? Ele está falando da negociação aí. Negociar a mão de obra do preso, que vai ser escrava. Vai ser escrava. Com certeza, Fabio. Sim. Assim, eu vejo, né, minha maneira de ver, lendo e também conversando com os colegas, né, eu vejo assim, que o preso, né, ele vai ser mercadoria, né, porque veja bem, eu sou formada em administração de empresas, né, eu como administradora, se eu estou administrando uma cadeia, eu vejo celas sem preso, falo assim, opa, peraí, estou no prejuízo. Sem preso, estou no prejuízo, eu preciso ter preso aí. Você entendeu? Então, eu acredito assim, que tem uma cota também, né, mínima, eu já ouvi falar que seria de 90%, que teria que ter de... Em Minas né, que o contrato tem essa exigência mínima de manutenção de take or pay. Ou bota 90% de lotação ou paga por esses 90% de lotação. Você entende? Então, quer dizer, vai ter que ter preso. Vai ter que arrumar preso. Vai ser uma explosão, né? Uma população carcerária bem maior do que a gente está tendo. Você entendeu? Quer dizer, a gente vai ficar construindo cadeia. Cadeia. E as outras coisas? Isso. Segurança, valorização do agente penitenciário, educação, a saúde, cultura. Você entendeu? Então, são coisas que parece assim, que é uma coisa assim, só carcerária, mas não. Até porque quanto mais população carcerária, maior o sinal de que houve falha lá atrás, né? Na educação, nas oportunidades, enfim. E sem falar também na legislação também. Com certeza. Só deixa eu falar uma coisa. Digere, né? O governo, na realidade, o que ele tem que fazer é o seguinte, ele tem que contratar de maneira urgente esses 4.000 servidores que estão aguardando aí, 4.000 EVPs, 1.200, 1.300 ASPs, fora os do 2017 que estão aguardando para entrar no sistema para nos ajudar, porque nós não estamos mais aguentando fazer sozinho serviço de 5 ou 6. Estamos sobrecarregados. A CIPA, eu sou vice-presidente da CIPA na unidade, a CIPA diz que o estresse funcional é uma doença mundial com CID e que o estresse funcional ele leva à depressão e que essa depressão, dependendo do grau, leva ao suicídio, gerado pela frustração de você não conseguir dar conta daquele serviço que lhe foi confiado. Carla. E você não dá conta, porque é serviço para 5 guardas, um guarda só tem que fazer. Exatamente. Para você ter uma ideia, às vezes, por não ter funcionário, eu não posso tirar férias naquele mês. Nem folga. Mas eu vou sair com a minha família, eu já paguei, entendeu? Né, para tirar umas férias com a minha família. Falou, então, mas não pode, você entende? Que só tem esse tanto de funcionário, se você sair, se alguém tirar licença médica, então, você entendeu? Nós temos direito a uma folga por mês. Tem vezes que a gente tem que fazer, tipo, vê aí, mas eu tenho um casamento para ir, meu filho não está bem no hospital. Pô, gente, aí vocês têm que resolver entre vocês. Até nisso influencia na nossa vida pessoal também. A gente não consegue ter férias, que a gente precisa ter. E a gente... O agente penitenciário, o agente penitenciário, o nosso horário é 12 por 36. Por quê? É regalia? Não é.
Não. Imagina você trabalhar dentro de um presídio, 12 horas, certo? Sem ver a claridade, sem ver nada ali, trancado, e é só maldade, cadeia. Eu tô vindo de 24 horas. Só maldade. Eu tô maldade. aqui vindo de 24 horas de plantão, por quê? Porque o governo do estado criou eu vou falar bico, que é um termo mais conhecido, criou um bico para o agente penitenciário dentro da cadeia. Então, dentro da cadeia, para a cadeia, eu posso trabalhar mais, posso fazer bico. São 8 horas a mais. Então, ontem eu entrei na cadeia 8 horas da manhã, aí 4h30 eu saí, dei um tempinho lá fora, entrei 6 horas de novo e fui até 7 e pouco da manhã. Então, são 24 horas de cadeia. Isso pode. Se eu for fazer um bico lá fora, eu sou exonerado. Mas na cadeia eu posso ficar 24 horas. O governo permite. Para não dar aumento. Diante de todo esse cenário, né, assim, a privatização, né, essa proposta de privatização, o que foi proposto também na reforma previdenciária para vocês, salários baixos, né, falta de funcionário, né, déficit de funcionário, índice de suicídio, vocês têm procurado brigar por isso? De que forma? Vocês conseguem levar essas demandas? Enfim, como é que vocês trabalham tudo isso? Agora você falou uma coisa muito importante. Eu, particularmente, né, Laba, eu sou diretor regional também do Sindasp, em São Paulo, Grande São Paulo. Eu tenho trabalhado com a Assembleia, com o legislador, com aquele que cria as leis, né? Eu acho que essa pessoa, esse profissional, ele tem que saber da minha vida, das minhas dificuldades, das dificuldades da minha profissão. Tem que trazer as demandas, né, para ele. Cria as leis e fiscaliza o Poder Executivo. Exatamente, entendeu? Porque reuniões com o secretário todo mês para entregar pauta não dá em nada. Não dá em nada. Primeiro, quem é o secretário? O secretário é uma pessoa que vai cumprir a ordem do governador. Só isso. O deputado não. O legislador, ele tem voz. Ele pode questionar, pode cobrar, pode propor, pode barrar, pode aprovar. Então, aqui na casa, nós temos sido muito bem atendidos desde o início dos mandatos do pessoal do PSL. Eu tenho que fazer até um agradecimento em especial para eles, para todos, não vou ficar citando nomes, para todos do PSL e aqueles outros partidos também que estão com a gente. Em algumas questões nós temos pontos em comum. É igual o doutor Flávio. O doutor Flávio, é representante da Ordem dos Advogados, né? Da Comissão de Direitos Humanos. Da Comissão de Direitos Humanos e tal. Não, mas ele tem em comum conosco muita coisa. Olha, eu até gostaria de pegar um gancho aí, Laba, porque foi o que, na saída de uma audiência pública que houve ali na Secretaria da Administração Penitenciária, teoricamente para discutir a privatização. Mas quando nós chegamos lá, os 3 sindicatos de agentes de segurança penitenciária, eu estava representando a Comissão de Direitos Humanos da OAB, a presidente da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB, também a doutora Priscila, defensores públicos, a Frente Estadual contra o Encarceramento, a Amparar, que é a Associação dos Familiares e Amigos das Pessoas Presas do Estado. Estávamos todos lá. O que nós escutamos foi um coronel Severo, é isso? Não me recordo o nome. Eu creio que Severo. Não, mas ele era apenas um assessor do coronel PM, que é restivo, que é o secretário, que nunca mostra a cara. Eu não vi a cara desse cidadão ainda, até hoje, desse coronel restivo, porque não estava lá na audiência, botou um assessor para tratar de uma chamada audiência pública sobre a privatização, mas, na verdade, o que eles queriam ali era construir um edital para fazer a licitação da privatização de 4 presídios, Galha 1 e 2, Registro e Aguaí. Quando o governador, na campanha, disse que seriam todos os presídios, depois seriam, acho que 10, e depois passou para 4. Mas eles queriam fazer o edital, simplesmente, não queriam discutir se privatizava ou não. E aí, quando perguntado esse coronel Severo, onde que estava um termo de referência para esse edital que seria feito, onde estavam as ideias básicas, o projeto base, ele disse, não existe. Aí perguntaram, onde que vai ser procurado isso? Ele falou, vocês podem procurar no projeto de campanha do candidato Dória. Simplesmente isso. Mas então o que o senhor está fazendo aqui é o quê? Eu estou fazendo uma licitação. Eu vou fazer uma licitação, um edital, como se fosse uma licitação para consertar o serviço de ar-condicionado. Ele disse. Comprar caneta. Justamente. Aí,
eu falei nessa ocasião, principalmente isso que lá fora, eu falei para um agente penitenciário que veio me procurar e veio dizer isso. Eu falei, doutor, eu nunca pensei que eu fosse cumprimentar alguém da OAB. Aí eu disse, é alguém da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Porque eu coloquei para o secretário, para o coronel Severo, que era o representante do secretário lá, durante a audiência, e coloquei para eles lá fora isso. Os direitos humanos, que estão na nossa Constituição, no artigo 5º principalmente, mas também espalhado por outros cantos da Constituição e dos acordos internacionais, eles são os mesmos direitos humanos para todas as pessoas, né? Para os presos, para os agentes de segurança penitenciária, para os advogados, para os jornalistas, né? E o mesmo artigo 5º que diz que ninguém será privado da sua liberdade de locomoção dentro do território nacional, a não ser de acordo com a lei, que é essa lei penal que o Laba mencionava, é a mesma fonte de você dizer privar da liberdade é o exercício do poder de polícia máximo. Porque, apesar do nome polícia, a gente só identificar com a polícia civil, a polícia militar, polícia é controle de direitos individuais em função do bem comum. Isso é poder de polícia. Agora, quando você controla a liberdade de locomoção de uma pessoa, que é o que se faz dentro de um presídio com os presos, é o suprassumo do poder de polícia. E é o que esses agentes de segurança penitenciária fazem. Então, apenas ao Estado é dado limitar esse poder, essa liberdade de locomoção. Então, o direito ao justo emprego que eles têm é o mesmo que o preso tem de apenas ter seu direito de locomoção cerceado pelo Estado, por agentes do Estado. E aí a gente volta para a nossa Constituição Estadual, que foi votada aqui nessa casa em 1989. Eu, inclusive, participei do grupo de assessores que atendeu a comissão de deputados que escreveu o projeto. E tive a felicidade, no meu caso, eu fazia parte de um grupo destinado pela liderança do PT. Na época era a deputada Luísa Erundina, a líder do PT, que colocou esses assessores à disposição da comissão de deputados que escreveu o projeto. E eu fazia parte, e nós fomos procurados por um grande procurador da Procuradoria do Estado, Procuradoria da Assistência Judiciária, que hoje é a Defensoria Pública, do Dr. Pedro Egídio, com essa ideia. Nós temos que fazer valer, aqui no Estado de São Paulo, as regras mínimas para tratamento de reclusos da ONU, né? As regras de Mandela, como são conhecidas hoje, 55, se eu não me engano, a Fabíola me lembrou o ano, e isso foi colocado no artigo 143 da nossa Constituição. A legislação penitenciária paulista respeitará as regras mínimas para tratamento de reclusos da ONU. E as regras mínimas, no artigo 74, número 3, se eu não me engano, trazem essa determinação. Aqueles que tiverem que lidar com os presos, que cuidar dos presos, deverão ser, em primeiro lugar, funcionários públicos. Em segundo lugar, com estabilidade no cargo, que não os submeta a pressões de qualquer ordem. Terceiro lugar, com salário justo e digno, para que não tenham esse estresse profissional que o Laba estava descrevendo. E dentro desses princípios das regras mínimas, que a gente vê dentro do direito administrativo brasileiro, do artigo 37 da Constituição Federal, eles vão ter que ser selecionados, naturalmente, por concurso público. E depois desse concurso público vai ter que ter uma formação, que é uma formação, existe a escola de agentes de segurança penitenciária, e depois dessa formação, o ideal é que haja um treinamento contínuo de reciclagem. Tudo isso é o oposto, é a água para o vinho, é o vinho para a água em relação a um pobre agente de segurança patrimonial de uma empresa de segurança patrimonial que tradicionalmente tem uma rotatividade enorme, 60% dentro da sua função, porque eles participam de muitas licitações, aí a empresa perde a licitação, aí ele é dispensado, aí só passou um ano, aí ele entra numa outra empresa sem férias, sem 13º e tudo mais. Quer dizer, e quanto menos formação ele pode ter, não é? E ainda mais formação para ter esse controle que o Laba estava descrevendo, que é o próprio controle do PCC hoje em dia.
saber quando vai haver uma rebelião, saber quando querem matar um preso, que você tem que mandar para o seguro, quando que um agente de segurança patrimonial vai ter a possibilidade de fazer isso. E é por isso que aconteceram esses 2 massacres da Humanizare em Manaus. 55 pessoas, basicamente. Por quê? Porque, com isso, eles não conseguem controlar a cadeia. Aí a cadeia fica na mão das facções. Aí as facções brigam, matam 55 e eles só entram depois para fazer o rescaldo. Esse é mais uma das consequências da privatização. Agora, tem também a questão econômica. O Estado paga mais. Tradicionalmente em Minas, Manaus, Ceará, onde foi tentado, depois reverteu no Ceará, mas paga mais por preso para as empresas de segurança patrimonial do que paga os salários dos agentes de segurança penitenciária que já estão aqui em São Paulo há 5 anos sem ter reajuste. Mas ele paga mais. Só que o agente de segurança patrimonial empregado daquela empresa ganha menos que os agentes públicos. O Estado gasta mais, os agentes ganham menos e o presídio fica totalmente fora do controle. Por isso que é totalmente absurdo o que declarou esse vice-governador e secretário de governo do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, outro dia que foi filmado. Esse que hoje se recusou a se reunir com os agentes de segurança penitenciária, numa reunião que estava marcada dentro do processo de dissídio coletivo. Ele se recusou simplesmente, eles foram se manifestar na frente do Palácio, junto com os PMs, policiais civis também, que também estão há 5 anos sem reajuste. E ele, no dia anterior, disse que essa reunião estava transferida para a Secretaria de Assistência à Administração Penitenciária e que ele não iria. Mas o pessoal foi ainda assim lá para a porta do Palácio, ele não apareceu. Mas o que ele disse? A pérola que ele disse outro dia. Estão do lado do seu governador Dória, lá para as câmeras, estão dizendo que a privatização de presídios vai gastar mais do que hoje gastamos com os agentes de segurança penitenciária, esses que já têm 2 concursos, 2014 e 2017, esperando para serem nomeados, não é? Não, estão dizendo que vão gastar mais, mas não vão gastar mais. Não vão gastar mais, porque eles estão esquecendo uma coisa. Eles estão esquecendo, diz o Rodrigo Garcia, a previdência, a justa previdência pública desses heróis que são os agentes de segurança penitenciária. Se você for pensar na previdência deles, nós vamos gastar, o Estado vai gastar mais. Só vai gastar mais se realmente passar essa que eu, pessoalmente, qualifico como deforma da Previdência. Se não deforma, é o fim da Previdência Pública. Que aí os agentes de segurança patrimonial das empresas privadas realmente não vão ter previdência nenhuma. Aí, aqueles que já têm alguns direitos adquiridos por esses décadas de heroísmos, que são os agentes de segurança penitenciária, realmente vão receber um pouquinho mais. Agora, chegar a esse nível, um vice-governador e secretário de governo do Estado de São Paulo, é uma vergonha tremenda. Doutor, diante desse cenário, né, o Lava trouxe aqui para a gente essa outra estratégia, né, que é justamente estar mais em contato com o parlamento, é justamente estar mais em contato com os deputados, né, isso é uma boa em termos de política pública, né, de trazer para casa aqui as demandas da categoria, as demandas da profissão, para que de repente algumas políticas públicas sejam tomadas, sejam adotadas, enfim, até porque acho que vocês não estão conseguindo esse diálogo, né, ter muito sucesso aí com o governo. Então, vocês vão para Brasília, inclusive, também, levar demandas. Essa estratégia é positiva? Ela, de repente, tem mais chances de caminhar dessa forma? Eu acho extremamente positiva. O que eles vão, a caravana que vão fazer a Brasília é em favor da... Eles dirão talvez criação, mas eu não diria criação, eu diria reconhecimento do que se chama polícia penal. Ou seja, reconhecimento de que os agentes de segurança penitenciária estão incluídos, ainda que não expressamente mencionados, no artigo 144 da Constituição Federal, que trata da segurança pública. É óbvio que eles estão incluídos. São agentes de segurança penitenciária. Eles exercem o poder de polícia sobre a liberdade de locomoção dos presos dentro dos presídios. Deveria ser óbvio, mas há gente como o governador Dória que não quer reconhecer isso, que não quer reconhecer que os agentes de segurança penitenciária estejam dentro, tenham os mesmos benefícios e deveres dos demais agentes de segurança pública
do país que estão no artigo 144. Então, vai-se para Brasília para lutar por esse reconhecimento expresso, além de todo esse que eu acho que já existe. Agora, aqui vem-se lutar por essa função dos deputados estaduais, que é a função de fiscalização do Poder Executivo. Porque no caso da privatização, por exemplo, o Laba mencionou os deputados do PSL, muitos deles estão juntos nessa luta, mas temos também o PSOL, por exemplo, com o deputado Carlos Gianazzi, que é o presidente da Frente Parlamentar contra a privatização dos presídios, que estava hoje também lá, junto também com os deputados do PSL, na frente do Palácio, junto com os ASPs. Nesse caso, não cabe lei. Porque se não pode, se o artigo 143 da Constituição Estadual, combinado com o artigo 74 das regras mínimas do tratamento de recursos da ONU, impedem que aquilo que eles querem privatizar, porque eles não querem privatizar a educação, trabalho sim, mas trabalho já é privatizado. As pessoas que trabalham no semiaberto, no fechado, até no aberto, elas são encaminhadas para empresas privadas para trabalhar. Então não precisa de privatização para privatizar o trabalho. Agora, o que eles querem mesmo, filé, que vai dar lucro para essas empresas, é a própria custódia dos presos, que é o poder de polícia. Agora, se você está expresso na Constituição que esse poder de polícia tem que ser exercido através dos funcionários públicos, dos agentes de segurança penitenciária. Então, você não pode fazer uma lei sobre privatização, porque não pode privatizar. Agora, a Assembleia pode e deve exercer a sua função de controle do Poder Executivo, seja através de CPIs, seja através de convocações dos secretários. Rodrigo Garcia, acho que faltou a uma, se eu não me engano, recentemente, porque ele é secretário de governo, apesar de ser vice-governador. O restivo, às vezes aparece, às vezes não aparece. É através dos deputados que eu acho que os agentes de segurança penitenciária podem levar essa luta com muita eficiência. Nosso programa está acabando, mas eu queria fazer uma última perguntinha aqui para o Leandro e para a Fabíola. Esse apoio dos parlamentares, vocês já falaram que tem sido muito positivo, né, aqui na casa, que vocês estão encontrando esse respaldo aí que vocês precisam. Vocês estão unidos, assim, a categoria, os agentes estão unidos também nessa batalha? Sim, o pessoal estão se mobilizando, né? Embora não o suficiente, né? Porque nós somos hoje quase 35 mil, mais ou menos, com a área meio, os AEVPs e os ASPs, né? Então, assim, o número ainda é pouco. É necessário, é preciso, há uma necessidade de nós nos envolvermos mais, você entendeu? Para mostrar a nossa força. Mas os 3 sindicatos de ASP estão juntos, né? Sim, pela primeira vez, talvez, na história. Eles estão juntos, mas nós precisamos dos agentes, né? No caso, sou eu, dos AEVPs e da área meio. Porque não adianta somente eu ir lutar, você entendeu? Tem que os demais também lutar. Assim, então a gente precisa, né, somar força. Lógico. Concordo com você plenamente. O sindicato ele é um representante que precisa dos seus filiados. Isso é fato. Com relação ao posicionamento de cada sindicato, embora nós tenhamos nos unido, cada um tem a sua maneira de pensar, tem o seu presidente, tem a sua diretoria, tal, tem as suas preferências de trabalho, o seu modus operandi, isso é natural, né? Nós não nos fundimos, nós nos unimos. Eu continuo sendo eu, você, o doutor, a Fabíola, a Fabíola. Mas estamos juntos, em prol de uma causa em comum, né? Que é a campanha salarial e contra a privatização dos presídios. Campanha salarial, contra a privatização dos presídios. Deixar aqui eu espero que o governador assista, não sei se ele assiste, né? Eu espero que ele assista essa entrevista. Deixar claro para ele aqui que há presídios que estão no meio do mato. A gente tem que caminhar 30, 40 quilômetros para achar um bar, um boteco de madeira. E o nosso ticket alimentação é R$160 por mês. Nós temos R$160 para comer por mês. Aí eles alegam que não, que nós podemos comer a comida do preso, para não ter que sair para almoçar fora, porque também não dá com R$160. Você não paga nem o combustível, né, de ida e volta. E a questão do transporte. Tem pessoas que moram em Presidente Prudente e trabalham aqui. E precisam viajar a cada 15 dias para ver a família, o que é super normal, natural e humano, né?
e pegam 80, 90, 100 reais de vale transporte, de auxílio transporte. 120, 130, não existe um valor fixo, ele oscila e vai de 80 a 150, a 160. Tudo questões que precisam ser revistas. Auxílio transporte, vale alimentação, questão salarial, 5 anos sem reajustes, bônus. O bônus que chegou para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, não chegou para a agente penitenciário, que é um bônus relativo a como se fosse uma produção, né, a uma melhora no trabalho, na execução do trabalho de cada um, né? Carla, em relação a esse quilometragem, né, para você ter uma ideia, eu viajo 70 quilômetros para ir trabalhar, né? 70 para ir, 70 para voltar, 140 ainda pago o pedágio. Tem colegas minhas na minha unidade que elas viajam 250 quilômetros para ir e 250 para voltar. A conta não fecha, né? Gente, muito obrigada pela presença de vocês, por todas as informações aqui, pela participação no nosso programa. Muito obrigada. Agradeço. O programa Em Discussão de hoje termina aqui. Lembrando que este conteúdo continua disponível no canal da TV Alesp no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Aplicação